Olá, que bom estar com você mais uma vez em uma edição inédita do Mano Sercast. Eu, Andréa Freire, junto com Anselmo Neto, voltamos aqui para conversar com você sobre algumas coisas interessantes. Lembrando que nós estamos no tempo de vida nova, é tempo de Páscoa, tempo de uma vida melhor, uma vida renovada, não é mesmo, Anselmo? Olá, Andréia. Olá, você que nos assiste. Com certeza, é um tempo de renovação. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar justamente sobre o poder das escolhas, porque as escolhas novas, né, fazem parte de um tempo de renovação, não é mesmo? Fazem parte de uma vida nova também, não é mesmo? Porque nós somos o resultado de nossas escolhas, das opções que nós fazemos. É O que isso você aí. acha? Eu acho totalmente pertinente, Andréia. A gente não pode pensar um novo tempo, numa nova vida e continuar com as mesmas escolhas. Ou pior, tentar fazer uma vida diferente com tudo aquilo que já fizemos antes. Ou nós mudamos interiormente, ou nada no externo se modifica. Por isso que a escolha é tão importante e tem esse poder de mudar a realidade. É verdade. E a gente vai conversar sobre alguns prismas, né? Formas de pensar, vivências próprias. E a gente vai ter aqui uma troca muito interessante sobre esse tema. O Anselmo, eu também, mas é claro, o Anselmo com as suas vivências, suas ideias filosóficas, religiosas. E eu vou entrar aqui para a gente fazer uma troca legal com pensamento psicanalítico também, experiências, por que não? Sobre o assunto. Que também a gente fala aqui, somos o resultado das decisões que nós tomamos. Mesmo quando erramos, sempre existe a possibilidade de recomeçar. Sempre, né, Andréia? Ah, mas eu errei, eu fiz algo errado. Tá feito. Não vai mudar o passado. Mas você pode mudar o futuro fazendo com que o presente seja diferente. E por isso mesmo, num erro, nós podemos ter essas escolhas e decidir recomeçar. Tem uma frase legal que é: a vitória, na verdade, ela é o resultado, né? Mas o que realmente importa não é a vitória em si, mas o aprendizado silencioso que você teve durante a caminhada. As pessoas querem vitória. Ah, eu quero vitória, vitória. Mas se esquece que é o aprendizado que é importante, né? Totalmente. E aqui a gente também tem a parceria do Estúdio Digital TV. Emerson, coloca para a gente esse próximo slide, porque justamente esta frase, que eu gostei da imagem, após essa imagem, que o Anselmo falou para a gente, que a vitória é o resultado, mas o que realmente transforma é o que você aprendeu enquanto estava lutando em silêncio. É É esse aí. desenho aí, né? Olha que As interessante. pegadas aí, né, É André? isso mesmo que eu queria mostrar. Veja, nós escrevemos a nossa história, nós traçamos o nosso caminho. E a gente tem como objetivo é justamente a vitória, é o ponto de chegada. Só que mais do que o ponto de chegada, nós queremos ser vencedores. Sim. Não nos basta muitas vezes chegar ao ponto, temos que chegar realizados, temos que chegar vencedores. Mas o que nos transforma é justamente a trajetória que nós seguimos. É no caminho que há a transformação, não é mesmo? Eu acredito assim, como você acabou de dizer, a vitória é importante, é o objetivo. Mas eu não construo a vitória de hoje para amanhã. Eu construo a vitória dia a dia. E nesse sentido, que o que nos transforma realmente é o que a gente aprende enquanto está caminhando. Que não adianta uma vitória sem um conteúdo que você possa carregar, né? Então, na verdade, a vitória ela é muito subjetiva, porque hoje você alcançou a vitória, amanhã você tem outro objetivo. Ou seja, a vida é feita de várias buscas. Não existe uma vitória na vida. E as pessoas hoje elas se perdem nisso, elas querem só a vitória. Mas qual vitória?
Eu tenho a vitória familiar, tenho a vitória financeira, tenho a vitória profissional, tenho a vitória comunitária, tenho a vitória particular minha, um crescimento pessoal. Mas em tudo isso eu tenho um aprendizado. E o que faz de mim ser uma pessoa melhor no dia a dia é justamente entender que esse aprendizado está me transformando. Você sabe exatamente isso que você falou sobre o aprendizado, sobre as possibilidades de recomeçar. Me veio à mente um exemplo grandioso, é claro, e não é crítico, do Ayrton Senna. Sim, A cada vitória ele almejava uma nova vitória, não era isso? Um esportista, a cada vitória almeja uma nova vitória. Isso já faz parte do contexto, não só de vida profissional, de ser deles. Então, nós precisamos ter um contato, na verdade, conosco mesmo, num cuidado de que a gente não tenha essa obsessão. sim. Porque é natural para um grande atleta, por isso que ele acaba sendo o primeiro, a referência. Pelé teve uma obsessão aí, né? Um foco em ele ser um grande jogador, em ele ser inesquecível. Ele será inesquecível. Ayrton Senna, a mesma coisa. Parece que nós vamos para um lugar em que a gente quer que a vitória, ou a sensação de vitória, da dopamina, Seja permanente. E não é perfeito. permanente, nunca é É permanente. isso. Em que a gente pode aproveitar o caminho e, olha só, aprendendo enquanto estava lutando em silêncio, enquanto estava observando, enquanto estava aprendendo com o outro, com a sua própria vivência. Isso também é importante, E é né? importante, André, porque assim, enquanto estava lutando em silêncio, só você sabe das suas lutas. Claro, você e Deus. Mas eu digo, as pessoas, elas não ficam te observando o tempo todo. E às vezes a gente acha, tá todo mundo me observando. Não. A maioria das pessoas com quais nós temos contatos diários, elas não estão nem aí pra gente. Então você tem que fazer as suas escolhas e você tem que estar aí para você, porque a sua luta é silenciosa. A síndrome da autorreferência, né? Tudo tem a ver comigo. E não é Não tudo. é, não é. Vê aí pra gente, Emerson, você é capaz de fazer mais do que pensa. Isso é muito importante. Você é capaz de fazer mais do que pensa, né? Do que você imagina. Veja, somos o resultado das nossas escolhas. A psicanálise, ela traz o inconsciente onde a gente vive nele. O inconsciente sou eu, o consciente sou eu, o pré-consciente sou eu. Sou eu. Pronto. Mas antes que eu tome a minha decisão consciente, a inconsciente já está tomada. Ela já veio para a consciência, né? O meu ego, o meu eu já acatou e já a realizou. Então, muito do que nós escolhemos, do que nós fazemos também, é impulsionado por algo de dentro, que às vezes a gente nem sabe por quê e precisa descobrir. Nossa, mas por que eu desejo tanto isso? Por que eu tenho tanto essa meta? Que interessante! Desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse sonho. Então é necessário para você chegar onde você deseja e ser mesmo capaz de fazer mais do que você pensa, é se conhecer, Sim. entender o que você deseja. Por quê? Né? O que te move? Mas é um processo difícil, né, André? Porque você se conhecer não é só coisa boa. Você vai Muito conhecer bem. suas dores, você vai conhecer seus limites. E para eu conseguir fazer mais do que eu penso, é porque eu tenho uma crença limitante muito grande em vários aspectos. Nós crescemos com essas crenças limitantes, vindas da família, vinda dos pais, dos parentes, dos amigos, do processo nosso criativo ou propriamente educacional. Então, ou eu me conheço e sei até onde eu posso ir, porque aquele limite que eu estabeleci para mim é o que eu penso ser capaz de fazer. Mas na verdade eu posso ir além daquele limite. E aí que está a questão da vitória que nós falávamos antes, né?
fazer o que eu posso não é uma vitória. Porque justamente quem consegue a vitória é porque faz além do que todos os outros conseguem, né? Mas como você citou aí, grandes nomes, eles nunca se contentaram com a primeira vitória. Sempre com a segunda, com a terceira, porque é uma luta conosco mesmo, né? É uma conquista. Até tem o próximo slide que diz aqui a responsabilidade e recomeço. Ou seja, existe vida depois da dor? Claro que existe, né? Perfeito, sim. Se fomos nós que criamos alguns caminhos errados, também nós podemos construir novos caminhos. Então, eu acho muito interessante essa situação da responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade. A minha vida, a responsabilidade é minha. Ah, mas eu sou assim porque meus pais me educaram assim, porque minha mãe não me amou, porque meu pai não me amou, porque eu não tive tanta. Claro, acho que até a psicanálise fala melhor dessa questão, mas um ponto de partida bom é isso. Eu vou assumir a responsabilidade. Eles fizeram talvez o melhor que eles conseguiram fazer. Agora é comigo. Então, esse recomeço depende de mim. É muito importante isso, porque na psicanálise, nas terapias, né, na psicologia, enfim, o sujeito se responsabilizar por si mesmo. Você falou, claro, nós fomos formados junto com o outro. Eu não digo que nós fomos formados pelo outro, Mas junto com. junto com, porque se eu digo pelo outro, só o outro fez. Ele simplesmente me moldou e eu sou o resultado do que ele fez. Eu não sou um vaso de barro que o oleiro fez, né? Muito bem. Eu sou o resultado do que eu e o outro fizemos. Então, o que o outro fez para mim, como eu recebi, como eu entendi, como eu lidei, não Entendo. é? Para onde eu fui, que tipo de escolhas, com o que eu me identifiquei, de bom ou até de ruim. Então, eu e o outro nos fizemos. Entretanto, você falou algo muito importante. A partir do momento que nos tornamos adultos, nós nos responsabilizamos, não mais nosso pai ou nossa mãe. Depois que os deixamos, depois que deixamos de ser adolescentes, deixamos de ter a dependência, você que é pai sabe disso, né? Sim. Que os pais precisam cumprir e tem muito mais que uma obrigação, uma responsabilidade, eu gosto de ver mais como uma grande missão mesmo a ser cumprida. Os filhos precisam se responsabilizar e tomar conta de si mesmos. E aí acabam que eu sou assim, ou porque eu sofro, ou porque as coisas não deu certo, ou porque eu faço assim, porque meu pai e minha mãe me trataram Tratou assim. desse jeito, Aí falou eu desse faço o jeito. quê? Eu jogo, terceirizo a A responsabilidade é pro responsabilidade. outro. E não é Muito legal bem. você jogar a responsabilidade do outro. Como dizia, né, lá antigamente em Roma, Marco Aurélio, ele falava assim: não é o que o outro fez com você, mas é o que você faz com o que o outro fez contigo. Né? Porque o que a pessoa fez comigo, ela falou, me prejudicou, fez mal para mim, é dela, não é meu. E aí tem uma frase muito bonita de um amigo nosso, do padre Evandro, né, Zanardo, que ele sempre fala isso. Você arrumou o lixo da sua casa, colocou tudo no lixo que estava ruim na sua casa e colocou na calçada para a coleta levar, no container lá. Você não sai, abrir o saco de lixo e ver. O que está aqui dentro? O que eu pus? Então por que nós fazemos isso na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual? Ficamos remoendo lixo que pessoas jogaram sobre nós, né? Nós não somos caminhão de coleta de lixo para ficar passando por pessoas e recebendo coisas ruins e guardando. Não. Ah, mas a pessoa despejou um monte de coisa ruim em mim. Tudo bem, foi aquele momento, mas eu me livro disso e sigo a minha vida. É o recomeço. E dentro do processo analítico, isso que você falou me levou a pensar algo também que eu digo, mas isso é a voz do seu pai e da sua mãe ainda sendo dito dentro da sua cabeça. Vamos calar essa voz? É você quem vai dizer para você. E aí tem a ver com criar novos caminhos, né? Construir,
também, Eu novos também não projetos. vou abandonar o que meu pai e minha mãe não, Bom, o de que bom, ficou de bom, é justamente. isso mesmo. O que fica de bom, porque fica, a gente guarda e tem como uma referência. Agora, o que fica de ruim, né? Porque somos falhos, porque somos humanos, eu gosto de dizer, joga fora, já foi. Eles não estão mais Não. falando isso. Já se tornou a sua fala. A fala deles lá atrás passou a ser a sua. Então muda a sua fala. Acolhe, Porque fala eles não podem diferente. mudar deles mais, mas eu posso mudar a minha. E muitas vezes, não são poucas, os pais atuais não são mais os pais da infância. Eles amadureceram, eles melhoraram, eles aprenderam, eles se modificaram. E a gente ainda fica preso nos pais da infância, no que ele fez, no que ele agiu, no que ela foi. E o nosso caminho não se desenvolve, o nosso caminho de adulto, o nosso caminho de pessoa, porque fica ainda aquela criança aprisionada no que o pai e a mãe falou ou fez. Então, é preciso mesmo nos responsabilizarmos. Existe vida depois da dor. Existe. Ótimo, perfeito. Olha, você sofreu, Sofreu. doeu com o que você passou, mas existe vida depois dela. E você pode, apesar de ter passado por caminhos difíceis, ou podemos chamar errados, você pode construir também caminhos novos. Tudo depende da determinação, viu, Andréia? Mas o que define se algo é possível, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir? É a determinação. Eu posso criar uma determinação na minha vida, né, para buscar algo diferente. Porque eu não preciso ser o que eu fui preparado para ser. Eu posso ser aquilo que eu quero ser, né? Mas isso é impossível? Não. O impossível não existe. O impossível existe até que alguém faça. Então, mas eu quero ser um astronauta. Eu estou buscando isso? Eu estou me preparando para isso? Senão, nunca serei. Mas eu não consigo, eu não posso, eu não tenho oportunidade. Então, eu não quero ser astronauta. Então, pare de me iludir. Mas eu queria ser tal coisa. Eu não consegui. Não, talvez você não tenha querido de verdade. Porque se você tivesse a determinação, é engraçado isso. Tudo que nós queremos, a gente consegue. E o que nós não conseguimos muitas vezes é porque nós pensávamos que queríamos aquilo. Mas talvez não fosse eu que quisesse. Pessoas quiseram por mim. Situações levaram eu a determinada situação. Eu tenho um exemplo comigo da minha vida que é assim. Eu sempre quis ser professor de história. Mas não pude. Meu pai não deixou fazer faculdade de história. Não, eu não quis ser professor de história. Porque se realmente eu quisesse ser, eu tinha ido em busca do curso de história. Talvez eu goste de história. Talvez eu goste da situação, do estudo. Mas por que eu fiz advocacia? Porque eu quis fazer advocacia. Mas por muito tempo eu fiquei perdido. Não, eu fiz advocacia porque minha irmã tinha feito. Não, para de culpar as outras pessoas. Eu fiz direito porque eu quis ser advogado, né? Eu não fui professor de história porque eu não quis fazer história. E é engraçado que a gente tem essa tendência de ficar culpando situações, pessoas, outras realidades por aquilo que nós não assumimos para fazer, né? Mas acho que isso é a maturidade, vem com o tempo, né? É a maturidade, né? Como o próximo, o slide aí, Messon, realmente, esse impossível depende da determinação. Veja, porque a gente está falando do impossível, gente. Do impossível que é possível. Claro, né? É Não é isso uma que eu vaca entendi. voar, né? Não é um dragão sair Exatamente. da caverna. Porque senão, né, quem está nos assistindo, não, parece fácil, tem coisas que são totalmente inacessíveis. É claro, Claro. nós sabemos disso. O que ele está querendo Na nossa dizer, realidade, né? isso, é que dentro da realidade imaginativa nossa, em que a gente deseja algo que pode ir atrás, pode ser um sonho que o sonho vai ser
constituído, buscado, construído, conquistado e se chega nele. A ilusão só fica na cabeça e não sai dela. E fica, se fica, se fica, e se fica, e ela surge perfeita. Se eu fosse isso, se eu for aquilo, eu vou ser assim, assim, assado, mas eu não saio do lugar. Então você fica no impossível. Então lhe falta a determinação. Lhe falta a determinação para você chegar. Agora, que existe sim lugares que possam ser impossíveis para você, oportunidades que possam ser impossíveis para você e que você deseja, pensa, em que você diz agora, aí, mas Andréia, tal coisa realmente é impossível. Eu acredito em você. Mas a maior vitória, muitas vezes, é simplesmente não parar naquilo que é impossível. Você pode buscar aquilo que pode te satisfazer, você substituir, aprender, se desenvolver e ser feliz. Entende? O que a gente está falando aqui? O poder das escolhas quer dizer que não há uma só em nossa vida. Se essa não é possível, existe uma segunda, existe uma terceira. É aprender a se satisfazer também. E algo interessante é assim, é impossível parar de fumar. Por exemplo, a pessoa quer parar de fumar. Ah, mas faz anos que fuma. É impossível parar de fumar. Não, não é impossível. A determinação é, eu parei de fumar. Não é eu vou tentar parar de fumar. Ah, eu vou diminuir. Não. A determinação é, eu parei de fumar. Ah, mas amanhã eu continuei fumando, mas vou fumar menos. Eu vi uma história muito bonita que é assim, né? Um rapaz queria parar de fumar e foi procurar um mosteiro e falou para o monge, eu quero parar de fumar. O monge falou, você fuma quantos? Ah, vários cigarros por dia. Qual o primeiro cigarro que você fuma? Ah, quando eu acordo, 5 minutos já fumo um cigarro. Então amanhã você vai fumar com 7 minutos. Mas eu tenho que parar. Não, fume com 7 minutos. No outro dia, fume com 10 minutos. Daí ele perguntou para o monge, mas por que isso se eu quero parar de fumar? Porque a nossa mente não aceita perder. Eu não aceito perder o prazer que está em mim. Mas o nosso cérebro facilmente é enganado pelo tempo. Então, se eu falar, eu vou parar de fumar hoje, todo o nosso sistema, Isso. ele se resguarda para isso não acontecer. Ele entra em defesa, em alerta. Mas se eu falar, não, eu vou fumar mais tarde. Tem sempre aquela teoria dos 90 segundos, né? Vou esperar 90 segundos. Vou esperar um tempinho. Né? Isso é interessante pra gente. Por isso que esse impossível deixa de existir. É claro, eu vou virar um bilionário. Não vou virar um bilionário. Mas é possível ser feliz com aquilo que eu tenho. Exatamente. E nessa felicidade com aquilo que eu tenho, eu vou conseguindo outras coisas. E aí tem o bem-estar e a saúde, que é o nosso próximo slide, que é muito interessante. A saúde é a base para uma vida boa, a saúde mental e a saúde física. Cuidar do corpo também significa cuidar da mente e das emoções. É verdade, é o psicossoma, em que os psicanalistas chamam, Freud traz isso, o Winnicott traz isso, e vocês sabem muito bem disso. E as doenças psicossomáticas, todos conhecem, né? A minha mente não está bem, as minhas emoções, o meu corpo sofre. Sim, é verdade, eu somatizo. Então, quando eu cuido do corpo, eu também posso cuidar bem da mente. Mas quando eu cuido da mente, da minha saúde emocional, da saúde do meu psiquismo, o meu corpo também agradece. Eu gostei dessa frase para você ler para a gente, Anselmo. O corpo nunca mente. Quando não somos capazes de dizer não, ele diz por nós, na forma de doenças autoimunes, crises ou colapsos emocionais. Ou seja, mas eu não consigo falar não. Uma hora você vai ter que falar. E é tão libertador o não. É tão libertador o não. Mas não o não com justificativa. Olha, me perdoe, me desculpe, eu não posso. Simplesmente não. Por quê? Porque não. Porque não está fazendo bem para mim. Mas eu sou obrigado a fazer algo que seja ruim para mim em benefício do outro.
aí é o poder da sua escolha. Mas se você escolheu fazer algo em função de outra pessoa que te prejudicou, pare de se sentir prejudicado. Pare de ficar vitimizado. Ou então diga não. É muito bom o não. Né? E a nossa criação, principalmente a nossa criação latina, brasileira, é uma criação para não dizer não. Você tem que estar disponível sempre. Você tem que ser uma boa pessoa, um bom amigo, um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom colega, um bom profissional. E sempre estar disposto para todos. Só que aquilo vai acarretando. Até o momento que o corpo dá sinal. Você não disse não, mas o corpo ele está dizendo. E daí vem toda a situação, né? Não estamos aqui dizendo que toda doença autoimune vem, não é isso. Isso Mas isso é mesmo. uma maneira de a gente percorrer o caminho e vendo o que eu estou sentindo hoje, não aconteceu hoje. Da onde veio? Daí eu consigo achar um caminho de recomeço. E quando você fala não, veja, gente, aqui a gente está falando com discernimento, não simplesmente eu vou dizer não porque não quero, no sentido de alguma forma egoísta. Não é nesse sentido que a gente está falando. Porque muitas vezes nós somos colocados em situações em que nós temos que ficar nos explicando o tempo inteiro. É isso que o Anselmo quis dizer. E você tem que ficar se justificando. E você tem que ficar argumentando. Como se você ainda fosse uma criança e você estivesse diante do seu pai e da sua mãe e tendo que mostrar para eles que você merece Se o justificar o tempo consentimento todo. deles, né? Quando você chega a um determinado momento da sua vida ou numa situação, por que não? Porque isso não me faz bem. Porque não, eu não quero mais, eu não desejo mais isso para mim, né? O não, ele também faz parte da saúde física e mental e também faz parte da construção da maturidade de um outro. Nós não ouvimos não? Nós ouvimos. E o que nós, na sociedade moderna, tanto nós criticamos? As crianças, os adolescentes que não ouviram, não. Então, a gente está falando do não, do limite, do não, do saudável, do não que faz bem. É claro que existe renúncia. É claro que você, no matrimônio, você vai ter vontade de falar um não para sua esposa ou seu esposo, mas naquele momento você faz uma renúncia por algo maior, em que você pode até aproveitar, curtir com ela e falar: puxa, é importante para ela. Tudo bem. Mas em outro momento você dizer: bem, não, porque não vai dar. Hoje não. E dizer não para nós também, né, Andréia? Ah, importante. É importante porque, na verdade, nós não podemos nos guiar como se fôssemos uma eterna criança. Ah, mas eu adoro comer essa comida, mas eu tenho diabetes. Então é não. Ah, mas como eu Muito bem. sofro porque eu não posso comer. Não sofre. Não é não. Né? Ah, mas eu quero caminhar, mas eu não posso caminhar porque o meu joelho está doendo. Então não vai caminhar. Vai achar outra maneira. Porque às vezes também nós falamos não para outras coisas e não falamos não para nós mesmos. E eu preciso também ouvir muitos nãos para mim. Porque às vezes eu me descontrolo. Maturidade. Eu vou me Isso. levando pela busca do prazer, porque quero Isso. beber, comer, Isso. dormir, descansar, beber, comer, dormir, descansar. E a minha vida não é a busca do prazer. O prazer está na minha vida para certos momentos prazerosos, para dar aquela aliviada no estresse. Mas como você acabou de falar da renúncia, tem momentos que eu preciso não buscar o prazer, mas buscar o que eu tenho que fazer. Exatamente. Antes de ir para o próximo slide, você me lembrou da segunda tópica do Freud, que é o id, o ego e o superego. O id é essa instância que ele quer prazer a qualquer custo. Qualquer custo. A qualquer custo. Por quê? Porque ele não tem juízo de valor. Não existe para ele isso é bom ou isso é ruim. Não, é só prazer. E às vezes nos coloca em situações muito difíceis, como você falou. Ah, então vou beber, 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 fumar, fumar, fumar. Tem o superego. Essa instância é a instância dos valores, é a instância do não, é a instância da orientação, é a instância da continência, do limite.
né? Que também ele nos ajuda a podermos domar esse id. Ele também não pode ser demais, senão ele é um carrasco. Mas é o ego aí, né? Em que ele vai maduro poder dizer: hoje não. Como você disse, eu não vou comer esse doce que faz mal para mim. Eu não vou fazer isso, mas eu tenho vontade. Então eu vou encontrar uma outra maneira. Eu vou para outras receitas saudáveis. Aí a gente está falando de um ego maduro, Sim. que está encontrando outras formas de prazer. Mas isso é preciso para. Aliás, isso a gente consegue, nós fazemos isso silenciando e nos ouvindo. Coloca para a gente aí, Emerson. Silenciar ou ouvir. Silenciar e ouvir. Existe o caminho de silenciar a dor. É engraçado isso, né? O que é silenciar a dor? Tem momentos que você tem que sofrer sozinho. Mas não, há uma necessidade de falar para todo mundo o que você está passando, o que você está sentindo, de fazer da sua dor um espetáculo coletivo, ainda mais nas redes sociais agora. Tem pessoas que fazem um textão na rede social, porque fizeram isso para mim, viu? Há momentos, há caminhos de silenciar a dor. E também há um meio de você sofrer aquele momento, sofrer aquela dor, e fazer com que esse silêncio da dor transforme isso em algo positivo a você. A gente que crê em Deus, a gente sabe que de todo mal Deus tira um bem. De toda dor, Deus tira uma cura. Sim. Né? Então, quer dizer, é ruim, claro, é horrível ter dor. Seja ela emocional, física, psíquica. Mas eu estou passando por esse momento. Tem algumas pessoas que eu posso partilhar essa dor. Que eu posso conversar, que eu posso desabafar. É isso aí. Tem pessoas que vão ver a minha dor e vão gostar que eu estou sofrendo. Infelizmente, sim. Tem pessoas que vão ver o meu sofrimento, vão se fazer de amigas na minha frente, mas nos bastidores, quando eu passar, vão falar: bem feito, merece. Então, para essas pessoas, é o silêncio da minha dor que eu vou dar. Elas não vão saber que eu estou sofrendo. E tem outras que vão competir com a dor, né? Mas Eu você sofro não mais sabe, o que eu estou passando. É isso mesmo. né? Você não sabe o que eu passo, E né? existe o caminho de você ouvir o corpo, né? E acolher os sinais. Ou seja, eu estou sentindo uma dorzinha. Não, você espera aquela dor se transformar. Então, não é aquela dor só emocional. Tem alguma coisa também no corpo que tá difícil. Tá o próximo aí, né? O corpo fala, né? Os sinais, pode passar o próximo pra gente? Os sinais ignorados não desaparecem, Andréia. Perfeito. Isso é psicanálise. Isso é psicanálise, gente. Não desaparece mesmo, né? Nós sofremos de reminiscências. Sabe o que ficou? Que está lá do passado, mas ficou, né? Realmente não desaparece. Então, os sinais do sofrimento emocional, os sinais do sofrimento físico precisam ser acolhidos para serem tratados e cuidados. E isto faz parte do poder das escolhas, de escolher por si mesmo, de escolher ser curado, porque por incrível que pareça, tem pessoas com dificuldade de desejar de verdade a cura. Tem pessoas com dificuldade de sarar. Porque existe um conceito da psicanálise que é o ganho secundário. Eu estou doente, eu sou a vítima, as pessoas estão ao meu redor. Eu estou doente, eu sou o centro das atenções, né? Então, há aí uma carência muito grande, há aí um desejo de ter os olhares o tempo todo, ou olhares cheios de compaixão sobre a pessoa, ela ser o assunto, né? Há ainda também no próprio psiquismo, isso é algo mais profundo, não dá tempo de dizer, mas em que a própria pessoa tem a tendência a ficar no que a gente chama de pulsão de morte. Que pulsão de morte não é vou me matar, vou ficar me cortando, não.
eu vou ficar castrando, eu vou ficar impossibilitando tudo aquilo que é vida, tudo aquilo que é bom. Entende? Sabe? Para Tudo si aquilo mesmo e para as pessoas para ao as redor. pessoas. Então, eu só fico naquilo que me fere, eu só fico naquilo que me deixa no estado estático. Né? Quando que a gente vai ficar no estado estático? Quando a gente morrer, que o corpo fica ali naquele estado, não se mexe, não tem para cima nem para baixo. Né? Então, é buscar os sinais, buscar ajuda, cuidar deles, porque eles se acumulam, como diz aí, né? Até que se torne impossível fingir que está tudo bem. E aí que vem a pergunta, né? Até quando você vai continuar se ignorando, né? Ou seja, até quando você vai ter medo de se encarar, de se ver frente a frente e parar de se ignorar? Ah, mas as pessoas me ignoram. Não, você se ignora. Porque se você se encarar, se você se conhecer, se você tiver a coragem de se ver, as pessoas ignorando ou não você não vai fazer a mínima diferença. Porque você vai se conhecer. E esse é um processo que leva. Mas leva de onde? Saindo da escuridão e vindo para a luz. Que Perfeito. nós temos que ser luz. Né? Perfeito. A Nós nascemos psicanálise nesse diz mundo para isso, ser luz. que o que está no inconsciente está no escuro. Quando vem a mente, vem a luz. E eu gostei exatamente isso que você falou, de nós sermos luz, irmos para a luz, né? Pode E passar é o muito próximo. interessante isso, de não nos ignorarmos, né? De nós olharmos, temos a coragem de olhar para nós, em que a gente pode dizer: nossa, mas eu sou tão falho, nossa, mas eu sou tão feio, eu valho tanto assim, e olha para o outro que brilha, né? Supostamente porque a gente não vive a vida íntima de alguém, mas todos nós carregamos uma E é luz. legal isso, né, Andréia? O outro brilha. Não, eu estou vendo agora esse brilho. Mas ele também tem escuridão. Porque o dia tem sol e noite. Muito O dia bem. não é 24 horas de sol e nem 24 horas de escuridão. Ou seja, eu vou equilibrar dentro de mim o que é luz e o que é escuridão. Eu não vou afastar a escuridão de mim. Eu vou deixar a escuridão no momento que ela tem que acontecer. E vou permitir que a luz ilumine também a hora que a luz tiver que vir. Né? Então é engraçado que quando a gente começa a se descobrir nesse sentido, vai mudando tudo. Porque você para de querer ser outra coisa além do que você é. Né? Eu aprendo a viver na escuridão e aprendo a viver na luz. Na luz eu tenho um procedimento, vai, tudo consigo ver tudo às claras, consigo enxergar tudo, consigo avançar. Na escuridão, às vezes, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que me resguardar. Tem inimigos na escuridão que eu não vou conseguir saber, mas essa escuridão também vai passar, porque eu sou luz. Então, a gente pode também ser luz para outras pessoas, né? E isso que você falou é tão interessante, por que querer só ser luz? Em que sentido que eu quero dizer, né? Querer só ser luz é querer ser ou demonstrar apenas a perfeição ou se ver apenas na perfeição, porque a perfeição está na luz, a imperfeição está na sombra. Porque nós temos qualidades e defeitos. É isso que você está dizendo. Nós temos coisas bonitas e temos algumas feias que a gente guarda para a gente e mostra, às vezes, para quem a gente confia. E a gente deixa ali naquela escuridão. Mas nós temos a luz. E para muita gente, hoje, que está em depressão, que está passando por momentos muito difíceis, de pânico, de ansiedade, essa luz é muito tênue. Ela só se vê em volta na escuridão de um grande luto, né? Mas ela está aí. É claro que dentro de um processo de se conhecer analítico, médico, de um cuidado, de espiritualidade, religiosidade, para ela readquirir a força, sair dessa escuridão e voltar para a luz. Mas é isso, o ser humano é assim, e eu gostei disso, como você falou, do claro e o escuro. É quem nós somos, Porque claro e nós somos. escuro. Porque alguém vê os nossos defeitos, vai ver o nosso escuro.
Mas a gente vai ver o defeito do outro e vai ver o escuro dele. E o que vai dar aí a liga é quando a nossa luz se encontra. O quanto essa pessoa é importante. E é interessante isso, né? Que nós estamos nesse estúdio com luz. Se faltar luz, o estúdio é o mesmo. A falta Isso da luz mesmo. não muda a realidade. A falta da luz só não permite ver o que está, mas continua estando. Até tem uma próxima figura muito legal, que Mas ela olha diz assim, só. aí ó, tá vendo? Né? A gente continua do mesmo jeito. Mas Ah, olha, mas não consigo ver claramente, mas eu ainda estou aqui. perfeito, Tudo está ótimo. aqui, né? Ótimo, Emerson. Tem uma próxima figura que eu acho muito interessante, que diz assim, o que seria de nós se não houver um depois? Ah, eu estou no escuro. A minha vida está na escuridão. Mas há um depois. Esse depois é claro. Ah, está tudo ótimo, está claro. Há um depois. Volta a ser escuro de novo. É o ciclo da vida, né? E é interessante isso, porque a vida é uma incógnita. Os planos mudam, nem tudo segue como nós imaginamos. Mas mesmo assim, eu ainda tenho o poder de escolher o que fazer com tudo isso que está acontecendo. Né? E esse poder da escolha, ninguém me dá. Ele é meu. Eu posso escolher. Exatamente. Né? Muitos chamam, né, ou veem a vida como apenas um destino. Está tudo traçado. E eu sou um boneco Não. em fios, né, que me conduzem. Marionete de alguém, né? Não. Né? Nós decidimos, nós escolhemos. É claro que, às vezes, as escolhas dos outros perspassam a nossa, né? Atravessam. E aí podem nos prejudicar ou podem também nos fazer bem. Né? Mas a gente, dentro dessa vida que é uma incógnita, a gente procura descobrir para onde a gente vai. Na verdade, primeiro, o que a gente deseja e o que fazer para chegar lá. E se é preciso mudar o trajeto, se é preciso mudar os planos, nós somos abertos, somos maduros e não agimos como criança. Ah, não, então eu não quero mais, porque tem que ser assim. Porque quando a gente é criança é assim que desse é. jeito. É só desse jeito que eu quero. É assim que é. E o que vem depois é poder ter a esperança. Gente, não banalize o conceito de esperança. Não banalize a esperança. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, de guerras. A gente imaginaria, eu nasci na década de 70, peguei a Guerra Fria, lembra a gente com medo da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, né? E aí tudo passou e hoje a gente ainda tem medo, né? A gente vê o mundo transformado, a gente vê também a sociedade numa transformação constante, diferente dos valores que a gente tem, né? E se torna tudo uma incógnita. Mas ainda assim, no meio dessa incógnita, a gente tem um caminho para percorrer. A gente tem uma felicidade para construir. E a felicidade era construída, né? Ela não chega pronta. Eu achei bonitinha a imagem, Emerson, para colocar para nós, que é essa casa com um coração no meio. É assim, não é? A gente. E é engraçado que as pessoas buscam a felicidade e nunca encontram. Por quê? Porque a felicidade não é objeto. Eu encontro coisas. Ah, eu perdi meu celular. Eu busco o encontro. Eu perdi minha bolsa. Eu busco o encontro. Ah, eu perdi minha carteira. Eu busco o encontro. Ah, eu busco um emprego. Eu vou encontrar esse emprego. Aí você tem contentamento. Agora, a felicidade é um estado emocional. Por isso que ela é momentânea. Ninguém pode ser feliz 24 horas por dia. A pessoa que é feliz 24 horas por dia é uma pessoa que Essa fora da realidade. está fora da realidade. Né? Então, eu me sinto feliz? Eu me sinto feliz. Isso! E dentro desse sentimento eu posso oscilar. Tem hora que eu não estou tão contente com tudo, tem hora que eu estou satisfeito, muito tem bem. hora que não. Legal, tem hora que eu estou até triste. Tem hora que eu estou decepcionado. E eu não posso ser feliz mas estando eu triste, André. sou Posso. feliz. O que você está dizendo, e aí é uma confusão
E o ser humano, muitos ficam buscando essa sensação da felicidade, que é a euforia, Que é o prazer. que é aquele estado de prazer, de um ápice de realização, que ela perdure, 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 e não entre tristeza, não entre decepção, não entre nada que me tire desse lugar. Isto é impossível, é o que você disse, exatamente. Agora, eu sou feliz quanto ser. Eu sou uma pessoa que eu sou feliz. Ah, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida. Eu enfrento aí as coisas do dia a dia, mas você sabe, né, do que eu sou feliz, Anselmo? O que é isso? É o ser da pessoa que não nega as dificuldades, que não nega a tristeza. Então, quando a gente fala que ser feliz é uma construção, é isso, é uma construção do nosso ser. Nas pequenas decisões, né? Isso. Pequenas... E é engraçado você ver. Quer saber se uma pessoa é feliz ou não? Veja a vida dela. Em que sentido? O quanto ela atrapalha os outros em volta. Quanto menos ela atrapalhar os outros em volta, mais feliz ela é. Porque pessoas infelizes criam problemas, criam dificuldades, ficam julgando, criticando, porque ela não está feliz. Pessoas felizes você nem percebe. Ela está lá no canto dela, está fazendo a vida dela, né? Ela ajuda como ela pode, se ela não pode, ela dá um jeito. Então é engraçado ver isso. Agora, como tem pessoas infelizes hoje em dia? Felizmente tem. Tem pessoas infelizes, questões psíquicas internas, não conseguem absorver a possibilidade de uma saúde mental, de uma saúde emocional, física, para alcançar, né, esse estado de estar feliz, de ser feliz. Muito se discute, tem até psicanalistas, filósofos. Isso, felicidade é uma ilusão, é algo que é inalcançável. Bem, esse que a gente está falando do eufórico, ele é mesmo, não é dele que a gente está falando. Não. A gente está falando de um estado de satisfação, de eu estar satisfeito, de eu estar bem comigo. Sabendo que não estou na plenitude de tudo que eu desejo. Tem muita coisa que eu desejo. Mas o que eu tenho, já me sinto grato pelo que eu tenho. E a gratidão é muito importante e também nos ajuda a subir acima do caos. Coloca pra gente, Emerson, porque tem essa imagem muito interessante. Legal isso também, viu, André? Subir acima do caos. E para conseguir sair do caos, né, estar acima dele, é fazer o que tem que ser feito, mesmo quando falta motivação, é ter a disciplina. Fazer o que tem que ser feito, mesmo quando falta motivação, fazer uma academia, né, porque está sendo necessário, né, e está um caos, o corpo está um caos, a saúde, fazer uma dieta quando é necessário e está um caos, né, a minha saúde, então precisa ser feito. A disciplina é necessário para ser feliz, para uma realização profissional, né, a disciplina, a determinação. Isso, você chegou num ponto legal, Andréia. Né? Na verdade, a motivação ela é importante, mas eu não posso me guiar pela motivação. Isso. Porque tem vezes que eu não estou motivado. Mas se eu tiver a determinação, a disciplina vai criar o hábito e o hábito vai trazer a motivação. Então é engraçado quando a gente vê, para eu superar o caos que está o dia a dia hoje, eu tenho que ter um compromisso. Compromisso com o quê? Com a disciplina. Mas isso é coisa antiga, arcaica. Não. Nós precisamos, o universo segue uma disciplina. As coisas são disciplinadas, né? Os minutos, segundos, dias, meses, anos, horas, tudo é uma disciplina. Porque eu sou diferente. E aí a próxima imagem é a grande sacada da nossa vida, é dominar a si mesmo. Quem domina propriamente consegue atravessar tempestades sem perder a direção. É verdade. Né? É claro que a gente sabe, a gente está falando de um domínio, gente, que a gente se conhece, que a gente tem uma continência. Claro que às vezes, puxa, eu perdi a paciência, puxa, eu perdi agora, e fiquei um tanto aqui, fora de mim.
Ok, tudo bem. Mas o que a gente está dizendo aqui é dominar a si mesmo, é dominar a própria mente, é dominar esse id, é dominar os impulsos que muitas vezes são destrutivos e nos levam ao caos. Dominando a mente, dominando o nosso ser, que às vezes nos leva justamente a nos perdermos, a gente pode atravessar essas tempestades. É dominar, ter a determinação e a Determinação. disciplina. E sempre se posicionando assim, né, Andréia? Eu não sou a tempestade. Eu estou na tempestade. Mas ela vai passar. Exatamente. Ah, eu estou num tempo de bonança. Mas ele vai passar também. Então é engraçado que as pessoas elas não vivem o presente. Perfeito. Elas vivem o que foi e o que quer que aconteça, né? Então, quando você vive o presente, hoje é tempestade, ok, mas eu vou manter a direção mesmo na tempestade. Porque se a tempestade não passar, eu sigo caminhando e eu saio dela. Agora, se eu ficar parado, é uma opção, é um poder de escolha. Eu vou ficar parado na tempestade. Ela vai passar do mesmo jeito, mas vai demorar um pouco mais. Ah, mas a minha opção foi não ficar parado. Então eu vou seguir a direção e vou sair da tempestade. É isso que é legal, né? E a gente vai tendo essa noção da vida de que tempestade é ruim, mas é bom também. Porque me motiva para outras coisas. Ninguém pode avançar tendo tudo. É Né? impossível. É impossível avançar tendo tudo. Nem Deus fez isso conosco. É mesmo. Né? Deus não quis o mal, Deus não quis o sofrimento, Deus não quis a dor, Deus não quis a doença, Deus não quis a morte. Mas se tudo isso aconteceu, Deus permitiu que de tudo isso nós pudéssemos avançar para a eternidade. É. Né? Acho legal um dia o padre Paulo Ricardo, ele falou o seguinte: Deus não criou a morte, Deus criou a vida eterna, mas o mal entrou no mundo. E a única maneira de fazer com que os filhos e filhas de Deus não parassem no mal eternamente foi criar um ponto de divisão entre o que é o mal e o que é o bem eterno. Aí se deu o nome de morte. E ele fala: meu Deus, que coisa horrível a morte. Não é horrível. Horrível se eu fosse viver eternamente no mal. Então, na verdade, a morte é simplesmente um ponto de divisão. E eu tenho o poder de escolha. Até o dia que eu for morrer, eu posso fazer com que a minha morte me leve para o mal eterno ou a minha morte me leve para o bem eterno. Mas não é Deus que me manda nem para o mal nem para o bem. Deus me colocou vivo e eu vou ter esse poder de escolha. Tem aí essa próxima imagem. As árvores perdem as folhas. Perder não significa acabar. Perder, puxando um pouco, né, do que você disse para nós que acreditamos, perder minha vida física aqui não significa acabar, que é isso que você está dizendo, né? Eu vou continuar numa vida eterna, né? É porque eu não sou o corpo, né? Eu estou no corpo. É, Porque se eu morrer agora, a minha boca continua aqui, mas não vai falar. Minhas mãos nós continuam somos aqui, além. mas não vai se mexer. Então, na verdade, eu não sou o corpo. E o que eu sou é eterno. O corpo não é. Mas eu sou eterno. Né? Então, nesse sentido, é engraçado, porque perder não significa acabar. Eu já perdi muitas coisas, você já perdeu muitas coisas, e nós estamos aqui. E às vezes até você aí já perdeu muitas coisas. E você pensou, acabou. Não acabou. Porque você não acaba. Você é eterno. Então, nesse sentido, é como essas árvores que eles falam, né? Nós podemos permanecer firmes esperando dias melhores. Mesmo perdendo pessoas, perdendo um emprego, né? Perdendo um sonho. Por isso é que eu digo a questão da esperança e da perseverança, em perseverar na esperança. Né? Se eu posso sonhar, se eu posso pensar, se eu posso esperar algo, por que eu fico esperando o caos? Porque eu fico em alerta com o mal. Então eu vou esperar algo bom, porque isso vai me motivar e vai me ajudar na determinação de alcançar o que eu preciso. E chegando aí quase ao final, a gente vai falar toda a obra começa na decisão aí nesse próximo slide. Retomando
como é que é? Finalizando no começo. É isso mesmo. É isso Toda mesmo. obra começa na decisão. E a vida exige base, direção e responsabilidade. O resultado é consequência das escolhas feitas todos os dias, todos os momentos, mas vivendo no aqui e agora. O passado já foi, o presente está. O futuro ele ainda virá. Mas nós precisamos viver no aqui e agora. É onde estão as escolhas, não é? E é interessante esse tripé, né? Base, direção e responsabilidade. Ninguém constrói uma casa sem a base, que é o alicerce. Sem a direção, que é a planta de você erguer a casa. E sem a responsabilidade do construtor de fazer bem feito. Porque se fizer mal feito, a casa vai cair. Então, a vida, ela não é complicada, não. Nós complicamos a vida. A vida é simples. É É que verdade. nós não queremos enxergar o que tem que ser feito. Nós queremos que outros façam por nós. Eu achei muito interessante uma frase que eu vi esses dias. O mundo não te deve nada. Ninguém te deve nada. Ninguém é obrigado a fazer nada por você. É você. É. No sentido de que, né, estamos andando pela vida e as pessoas são obrigadas a darem aquilo que eu quero, a darem aquilo, né, que eu estou pedindo. Ah, mas a minha esposa não me ama. Ame você, sua esposa. Ah, meus filhos não me respeitam. Respeite você, os seus filhos. É. Então, eu não vou viver mais em função do que os outros fazem ou deixam de fazer por mim. Eu vou viver em função do que eu posso fazer por mim e pelos outros. Muito bem. Aí a gente, então, Encerra aí o nosso bate-papo de hoje sobre esse poder da escolha. tem ainda mais um Tem uma aqui. frase legal aí. Isso. Conquiste o dia antes que ele te conquiste. E é verdade. Ah, acabou o dia, não fiz nada hoje. Então você não conquistou o seu dia. Exatamente, né? Nossa, passou tão rápido, né? É porque você não conquistou o seu dia. E As uma coisas não aconteceram como eu planejei. Às vezes, eu sei, existem intercorrências, Sim. mas é porque você não conquistou o seu dia para que elas acontecessem. Se perdeu no horário, não teve prioridade, se bagunçou. Então, o dia te conquistou. Você não o conquistou. Por isso que é bom começar o dia com uma oração, Andréia. Sim. Ou meditação, contemplação, como você dá o nome naquela fé que você segue. Na minha fé católica é a oração. Sim. Então, abrir os olhos, primeira coisa, né? Vou fazer minha oração, vou entrar em comunhão com Deus. E ao dormir, fechar os olhos, agradecer por tudo que eu vivi e na minha mente planejar o dia de amanhã mentalmente. Amanhã eu vou acordar, vou fazer isso, 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 porque isso faz com que o meu cérebro ele perca esse momento de o tempo todo estar naquele cortisol alto de retaguarda, de pré-ataque. Não. Eu estabelecendo o que eu vou fazer amanhã, mesmo que não faça. Mas eu programei o dia de amanhã. Agora a gente vai ter essa flexibilidade. Não deu como eu planejei? Ótimo, que não era desse jeito. Foi do outro. Né? Mas não viver um dia após o outro assim. De qualquer Né? forma. Deixa a vida me Qualquer levar, a jeito. vida leva eu. Não, não deixa a vida te levar, porque a vida leva. Então cuidado. Quando você vê, já foi. É isso aí, você ainda pode recomeçar, não esqueça disso. Você ainda pode escolher Diferente. Você ainda pode construir uma nova história. Para você que está nos ouvindo, nos vendo agora, você ainda pode construir uma nova história. Eu acredito nisso. A idade que você tiver. Veja a história que é possível. Veja a história que pode te satisfazer. Veja o sonho que você pode construir, vai atrás dele. Né? Veja aquilo que pode ser suficiente para você ser feliz. E você será. Muito bom, muito bate-papo. Queremos agradecer hoje os apoios que a gente tem, né? Apoio cultural que nós temos aqui, que está junto com a gente, Instituto Nacional de Psicanálise, com cursos online e presencial para estudantes e profissionais de psicanálise e psicologia. Nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, Índice Psicanálise. Está aí, né? O WhatsApp, 15 981731787. A sede é em Sorocaba.
já está com 13 anos de existência do INPS, está aqui do ano passado, agora em fevereiro completou-se 13 anos. Também temos Rolim Miller Advogados, também como nosso apoiador cultural. Não é mesmo, Anselmo? Você precisando dos serviços, está aí o telefone na tela para você poder anotar, para que você busque, porque é importante procurar profissionais responsáveis. Um abraço lá para o Dr. Felipe Miller Bovo, do Rolim Advogados, né? Sempre atento, sempre aí ajudando aí com as dúvidas que a gente precisa dele. Muito obrigado. E eu também quero mandar um abraço para os professores do INPS, para os alunos também que estão em formação, já vão iniciar os atendimentos. Isso é muito bom. Um abraço para essa rede de pessoas. E tá aí. Boas ações inspiram uma vida melhor. Tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. Vem com a gente no YouTube, no Instagram, Humano Sercast. E segue lá, né? Se inscreve no canal, segue lá, aperta lá o sininho para você também receber as nossas notificações, compartilhe os nossos vídeos e nos ajude aí a crescer, levando aí essa vida melhor para todos os cantos. É isso aí. Muito bem, nos despedimos de mais uma edição do Humano Sercast. Até a próxima. Um abraço. É tempo de Páscoa, é tempo de vida nova, todo dia. Mas aproveite esse tempo para ter esse propósito para você. É isso aí, até mais e fique bem.